Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim aqui para poder tentar auxiliar ou sanar uma dúvida de um aluno que perguntou na minha disciplina de sistemas operacionais o que é um spooling. Então nós estamos trabalhando com essa disciplina e antes de ir ao assunto propriamente dito, é importante que vocês se lembrem que um sistema operacional nada mais é do que um software como vários outros que a gente tem à disposição, mas de uma forma especial, esse software ele se coloca numa posição intermediária entre as aplicações que nós usamos tradicionalmente, como editores de texto, navegadores de internet, entre outras, e o hardware do computador. Então, os sistemas operacionais fazem essa ponte para a gente entre a aplicação que a gente usa e o hardware. Porém, os sistemas operacionais também têm incorporado algumas aplicações, alguns softwares utilitários, normalmente é chamado. E um deles está diretamente relacionado com a pergunta que foi feita, que é o spooling ou o spooler de impressão. Então, como aparece aqui na apostila da disciplina, o spooling, ou spool, ou spooler, né, a gente encontra essas várias denominações por aí. Então está escrito aí, ó, permitem manipular a fila de impressão de documentos em uma ou mais impressoras ligadas ao sistema. Então eu quero só mostrar aqui um exemplo prático para tentar ajudar a esclarecer o que é esse software utilitário. Então vamos aproveitar aqui a janela da própria apostila da disciplina e eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou pedir para imprimir. Eu quero imprimir essa apostila ou esta página. Então eu vou escolher a minha impressora. E aqui eu tenho uma impressora que, intencionalmente, ela não está conectada aqui no meu computador. Então eu vou pedir para imprimir. Pronto, sumiu. Será que imprimiu? Bom, aqui eu tenho certeza que não, porque a impressora não está conectada ao computador. Mas, eventualmente, a gente faz esse tipo de processo e quando a gente vai olhar para a impressora, nada aparece, nada sai lá, nenhum papel é impresso. Tá? Então, o spooling de impressão ele pode nos ajudar a resolver alguns pequenos problemas. Então, eu fiz a impressão, eu mandei imprimir o documento, mas, na verdade, antes de ele ir para a impressora, ele fica numa fila de documentos que devem ser impressos. Essa fila fica no próprio computador, no próprio sistema operacional do computador. Se eu clicar aqui no que estou usando o Windows como sistema operacional, então, se eu clicar nessa setinha aqui na minha barra de tarefas, eu tenho o ícone da impressora aqui. Ao clicar no ícone da impressora, aliás, ao posicionar o mouse no ícone da impressora, observe que aparece uma mensagem, um documento pendente para aquele 55359 é o número do meu usuário aqui. Eu vou dar um duplo clique nessa impressora, nesse ícone da impressora. E aí, então, eu abro a minha fila de impressão. Ou seja, eu abro aqui o meu spooler. Tá? O que está acontecendo nesse momento? Ele está no processo de spooling, ou seja, o documento que eu pedi para imprimir ainda não está pronto para imprimir. Observe que o número de páginas aqui ele vai mudando, ou seja, o meu sistema operacional estava, que agora acabou, ele estava ainda preparando o documento para ser enviado para a impressora. Então, nesse momento, pode acontecer de nada ser impresso. Agora, ele já finalizou esse processo de preparação, observe que ele está com status desconhecido. Por quê? No meu caso aqui, a impressora não está conectada ao meu computador. Tá? Então, ele não vai imprimir de forma alguma. Se eu voltar lá no navegador, então eu vou, por exemplo, imprimir a página da disciplina que eu estou ministrando. De novo, vou apertar as teclas Ctrl P, ou então eu simplesmente clicar com o botão direito do mouse e pedir para imprimir. Vai aparecer aqui a mesma impressora e eu vou pedir para poder imprimir. Né? De novo, nada vai acontecer porque eu não tenho impressora aqui. Mas quando eu olho aqui a fila de impressão, observe que um novo job, né? Um novo trabalho fica na fila.
e vai ficar assim até que ele seja impresso, até que de fato ele saia lá da impressora. Tá? Agora imagine que eu tenha feito a solicitação de diversas impressões e me arrependi. E aí eu não quero que isso chegue na impressora para não gastar papel à toa. Então eu posso, entre outras coisas, simplesmente pedir para cancelar o trabalho de impressão. Cancelar o job, né? Cancelar a tarefa de impressão, isso antes que ela seja disparada para a impressora. Para fazer isso, eu posso clicar com o botão direito em cima da tarefa que eu quero cancelar e escolher a opção de remover ou cancelar, no caso. Observe que ele vai perguntar se eu tenho certeza. Observe que o status da atividade ficou como excluído. Se eu pedir para atualizar aqui a fila de impressão, essa atividade sumiu. Eu posso também, alternativamente, escolher aqui cancelar tudo. Se eu tivesse aqui 2 ou mais tarefas de impressão na minha fila, ao cancelar tudo, né, todas elas ficariam com o status excluído e ao atualizar, a minha fila de impressão estaria vazia. Então, o spooling, como foi dito, como foi colocado na apostila, nada mais é do que um programa, um software utilitário do meu sistema operacional que vai gerenciar os trabalhos que estão aguardando para serem impressos. Enquanto eles estão na fila de impressão, eu posso, como vocês viram agora há pouco, excluir, caso eu me arrependa de ter feito esse envio. Conhecer esse tipo de ferramenta é interessante porque em algumas situações pode acontecer de você estar mandando imprimir algo, a impressora está conectada, ela está ok, ela está operacional, e não saia nada, nenhum trabalho é de fato impresso. Se isso acontecer, vale a pena dar uma olhadinha no spooling de impressão, porque eventualmente alguma tarefa que está na frente da fila, ela pode estar bloqueando o envio de outras tarefas para a impressora. E se esse for o caso, basta você remover essa tarefa do topo da fila e, em geral, o mecanismo de impressão ele vai voltar a funcionar de forma adequada. Bom, esse vídeo era somente para poder esclarecer sobre esse ponto. Espero que tenha ficado claro, não só para o aluno que me perguntou, mas como também para todos aqueles que tiverem contato com esse material. Meu nome é Kleber Rezende. Eu espero que vocês tenham uma boa semana e tenham bons estudos.